bem-vindo ao nosso podcast 29. Esse espaço que compartilha conhecimento, inspira você a sair da sua zona de conforto, que de conforto não tem nada, porque através dos nossos convidados, ele traz case que vai fazer você sair dessa situação que você está vivendo hoje, seja no emocional, no profissional, no pessoal. Esse podcast ele é feito com carinho para você. E eu sou a Cris Silva, psicóloga, CEO da do Cris Exclusive, que há 23 anos atua aqui na cidade de Marília. E eu já quero aqui aproveitar e agradecer. Olha o coraçãozinho. Vou pedir depois, futuramente, para bater meus coraçãozinhos aí. A Unimaia D, que ela leva ensino de qualidade para todo o Brasil. A do Cris Exclusive, que está aqui comigo desde o início, que 23 anos atua no mercado de Marília, já transforma mais de 500 mil relacionamentos. A revista Mães e Filhos, que conecta mulheres, mães e famílias através de conteúdo de valor. Simone Primo, ela que é mentora de empresários com a comunicação autêntica. E claro que aos meus parceiros, o professor Henrique Nea de Maia, ao nosso diretor técnico Marcos César, sem eles, pode ter certeza que isso aqui não aconteceria. Os bastidores, eles cuidam com muito carinho para nós estarmos aqui toda semana levando conteúdo de valor para você. E se é de conteúdo de valor que nós estamos falando, então eu vou pedir para você uma gentileza. Se inscreva, acione o sininho, salve, compartilhe para todos os grupos. Grupo de família, de amigo, de firma, grupo de inimigo também. Sabe por quê? Aquele povo que fica nos vizinhos só arrumando confusão. Coloca esses conteúdos que gente feliz não incomoda, gente. Bora fazer a diferença na vida das pessoas. No episódio de hoje, eu tenho uma honra de receber uma mente fora da curva. Ele é empresário, investidor, mentor, especialista em desenvolvimento de negócio, inovação, estratégia. Ele é um empresário que não apenas construiu uma empresa sólida, ele rompeu fronteiras, ele é o CEO da Telecontra, uma empresa que está presente em 36 países, tá correta? Em 36 países, especializada em pós-venda, tecnologia e soluções que mudam o jogo para empresas. Hoje, ele vai compartilhar não só um pouco do conhecimento técnico, mas também a visão de negócio, mentalidade e construção de legado. Já pega papel e caneta e vem com a gente, pega seu cafezinho. Túlio Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito feliz, viu, de ter você aqui. Para mim, você é o cara que pensa fora da curva. Eu é que agradeço, Cris, pelo convite. Tenho acompanhado através da Valéria, minha esposa e tua amiga, a evolução do podcast, né, dos convidados que você tem trazido aqui. Ela, inclusive, já veio aqui também. E é uma honra poder estar hoje aqui com você e com o teu público, compartilhando um pouco da minha história. Eu tenho certeza que hoje aqui a gente vai sair com um balde, né, cheio de conhecimento, Túlio. Porque você vai ser inspiração para muita gente, né? Porque ninguém conhece o Túlio, agora hoje vai conhecer. Ô, Túlio, eu gosto de manter isso aqui, até vou mandar Valéria, um cheiro para você, viu? Quem sabe futuramente eu tenho vocês dois aqui, porque a gente também tá preparando para trazer os casais aqui, a gente tá organizando, porque é legal, né? Porque vocês trabalham em família, né? Porque também não é fácil, mas nós vamos falar isso aí em outro assunto, em outro podcast. Ô, Túlio, eu separei por eixos, tá? Eu gosto muito de trazer esses eixos para eu poder me organizar. Sou um pouco acadêmica. Eu trouxe nesse eixo aqui mentalidade de crescimento e jogo de gente grande. Em que momento, Túlio, na sua jornada, que você percebeu que você conseguiria jogar no mesmo nível que os grandes? Como foi essa viradinha de chave? Eu acho que antes disso tem um pouquinho a mais da minha história aí para eu contar, né? Como profissão, eu sempre me declaro analista de sistemas. Tá. Apesar de empresário, outras coisas, mas como profissão eu sou analista de sistemas. Apesar de não
colocar a mão na massa mais, não escrever mais tanto código, mas eu estou sempre por trás dos projetos, fazendo o que eu mesmo chamo de arquitetura de sistemas. Certo. Tá? Então, qualquer coisa nova, qualquer mudança, qualquer migração que a gente faça nos softwares da Telecontrol, que um deles é a gestão de pós-venda, mas nós temos outros. Certo. Né? Mas são softwares prontos, nós não somos uma soft house, a gente não faz produtos sob encomenda. Nós temos produtos que levam, que agregam conhecimento, que agregam padronização às empresas. E isso vem da minha formação acadêmica, que apesar de eu ser programador e analista de sistemas desde os 12 anos de idade, né, na época da minha formação acadêmica, eu optei por direito. Naquela época não tinha curso superior na área de TI aqui em Marília ainda. Na verdade, eu comecei fazendo faculdade de matemática em São Paulo e fiz 2 anos e fiz o meu segundo grau em São Paulo, 2 anos de faculdade e voltei para Marília. Chegando em Marília, dentre as faculdades disponíveis, eu optei pelo direito. Né? E me apaixonei pelo direito. Então, minha formação acadêmica é direito. Nunca advoguei no litigioso, mas mantenho minha OAB sempre ativa. E o meu papel como advogado, ele consiste em 2 coisas. Contrato entre empresas, né? Principalmente a validação dos contratos da Telecontrol com seus clientes, principalmente com multinacionais que trazem contratos padrão e que não são aplicáveis à legislação brasileira, precisam ser adequados. E aí eu preciso entrar em contato com o jurídico deles para explicar o porquê que tem que ter tal e tal e tal adequação. Né? Mas, principalmente, colocar dentro do nosso software aquilo que a lei exige. Então, desde lá de trás, o Código de Defesa do Consumidor, Lei de Retorno de Resíduos Sólidos e, dentre outras, até mais recentemente, a LGPD, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, tudo isso eu faço questão de que o nosso software esteja de acordo com a lei. Né? Então, isso traz para os clientes da Telecontrol a certeza de que, utilizando nossos softwares, utilizando da forma correta, da forma que nós orientamos, eles estão não só adequados às melhores práticas de mercado, principalmente no pós-venda, que é uma área que não tem formação acadêmica, não tem formação técnica, é unicamente experiência, é sentar na cadeira e aprender. Tá? Então, utilizando o nosso software, traz as melhores práticas do mercado dos maiores fabricantes do Brasil e do mundo e também traz a certeza de que eles estão adequados a toda a legislação brasileira. Que interessante você trazer essa trajetória, né, Túlio? Porque tem muita gente, a gente sabe que hoje a tecnologia está muito avançada, né? Hoje, e existe também um cenário de carência. As pessoas que estão nos assistindo em casa, que têm filhos, né? Uma boa parte hoje tem muitos meninos e meninas também estão adentrando nesse universo. Então, para chegar onde eles querem, eles têm que estudar e gostar do que faz. Porque você, aos 12 anos, você iniciou, né, fazendo esse trabalho de computador. Você foi ali sendo um autodidata. Né? O que você diria para esses pais, para essas pessoas que são jovens, que estão iniciando uma empresa nesse segmento aí de software? O que você diria para essas pessoas que estão em casa? Bom, Cris, primeiramente, antes de falar com o pessoal de casa, eu não sou muito a favor da palavra autodidata. Não? Porque isso relega ao segundo plano, isso desfaz todas aquelas pessoas que escreveram livros, artigos em revista, artigos em jornal, que eu estudei e me baseei. Certo. Tá? Então, autodidata eu acho que seria uma pessoa... uma Mas aos 12 pessoa... anos seria o quê? Aos 12 anos você tinha professores que ensinavam você a entender melhor de computador? Tive algumas breves passagens Sei. em cursos de informática, mas foram breves. Mas eu assinava revistas, né? Lia InfoExame, na época não tinha internet. Certo. Né? Então, comprava livros,
né? Então... Aos 12 anos você já tinha essa percepção, essa abertura de ideia de falar, eu preciso estudar, eu preciso fazer leitura. Você já tinha essa ideia, esse desejo. Com 12 anos eu passei, né? Eu tinha que esperar meu pai sair do serviço e eu passei algum tempo, como eu passava até esperar, que era perto, na extinta Mesbla, aqui em Marília. Sim. E foi ali que eu conheci o computador, que era um TK-85. Tá, que até eu tenho, até hoje, infelizmente não é o mesmo, que eu me desfiz do meu, não devia ter feito isso, mas eu consegui um outro idêntico e que funciona até hoje, né? E a hora que eu vi aquilo lá, programando, executando um código, eu falei, eu quero isso. Tá? Meus pais mal tinham condições de comprar, fizeram um esforço danado e a partir daquilo eles me deram de presente de Natal e as férias minhas foi debruçado em cima de manuais e revistas para entender como que aquilo funcionava. Entendi. E dali para frente foi um ato contínuo. Né? Na época a gente podia ter carteira de trabalho com 14 anos. Antes dos 14 anos eu já estava implantando sistemas em empresas aqui de Marília para controle de estoque, desativando os antigos Cardex, né? Quem é da minha idade aí vai lembrar o que era isso. Eu não sei o que é Cardex. O que é Cardex? Era um controle de estoque feito por fichas de papel armazenados naqueles armários gigantes, de arquivos, com gavetinhas pequenas. Né? E cada peça que entrava, saía, tinha pessoa que sabia onde anotar e como anotar. É todo um controle manual. Tudo manual. Aí foi o primeiro sistema que eu desenvolvi em computador, né, para uma empresa aqui de Marília, uma empresa automotiva, então controle de autopeças, que é um controle bem crítico, muito movimento. Né? E foi o primeiro sistema que funcionou antes de eu ter carteira de trabalho. Então foi... Qual que era? Você tinha o quê? Uns 13 anos? 13 anos. 13 anos, 13 né? anos, dos 12 aos 13 eu só estudei em casa, né, li revistas e com 13 anos eu já estava implantando sistemas em Então, a pessoa que queira se despontar ou entrar no negócio, você diria que seria estudar? Porque o sucesso é treinável, não é? É estudar. Não, existem pessoas fora da curva, mas não existe nada que supere o esforço. Perfeito. Tá? Então, a pessoa pode nascer um gênio, nascer com um QI absurdo, mas o esforço ainda é a maior chave para se chegar ao sucesso. Tá? Os cursos de informática, inclusive os universitários, eles dão muita base teórica, eles dão muita base acadêmica, que é essencial, é extremamente necessária. Agora, aprender uma linguagem de programação, aprender a colocar um site no ar, um servidor em rede, em cloud computing, e fazer com que isso funcione, tá? E manter as regras de segurança, principalmente, de disponibilidade, que hoje um site tem que ficar... A gente conta quantos 9 depois da vírgula, né? A gente coloca no contrato de SLA, que é o contrato de conformidade. 99,99 não serve, tem que ser 99,99999% do tempo com o sistema online. Tá? Então, para se chegar nisso, você tem que estudar à parte. Cursos técnicos ou mesmo a universidade vão te dar a base teórica, o caminho correto para você chegar nesse conhecimento. Mas o conhecimento em si, se você vai programar numa linguagem ou em outra, se você vai usar um sistema operacional ou outro, se você vai ser bom naquele sistema operacional, isso você vai ter que buscar por conta própria. E é o esforço. Esforço, dedicação, disciplina, comprometimento, que é isso que você mostrou quando você conheceu o primeiro computador, né? E imagina, uma criança de 12 anos naquela época,
né? Abrir mão de férias, abrir mão de estar com amiguinhos e se dedicar a ler manual e a estudar. Parabéns, viu, Túlio? Parabéns. E você que tem adolescentes aí, você que é pai, né? Pega essa dica que o Túlio tá dando, porque as pessoas hoje falam assim, estudar não vale a pena. Já escutou isso, Túlio? Já escutei, estudar não vale a pena, trabalhar de carteira assinada não vale a pena, quero abrir meu próprio negócio, quero criar meu jogo, quero criar meu aplicativo. Isso é o que a gente mais ouve. Mas se não se esforçar, não estudar, de dedicar, fica um caminho aí muito mais difícil, né? Fica, porque a pessoa olha histórias de sucesso e acredita que tudo vai cair do céu também, tá? Como, por exemplo, as estrelas cadentes aí do universo de TI. Zuckerberg, Bill Gates, que largou a faculdade para poder criar a Microsoft, Steve Jobs, Wozniak e tantas outras figuras aí, talvez menos conhecidos na mídia, né? Linus Torvalds, nosso herói, né? Porque a gente usa Linux na empresa desde sempre. Então são histórias que a gente pode comparar com os grandes jogadores de futebol. Pelé, Maradona, Neymar. Yes. Ou podemos comparar com as grandes top models, né? Uber Model, né? Que só a Gisele Bündchen recebeu esse título. Sei. Tá? Então são estrelas cadentes, são pessoas que receberam um brilho especial, que chegaram num ponto especial. Não é porque o Bill Gates largou a faculdade para criar a Microsoft que você vai fazer o mesmo. Tá? Isso aí aconteceu uma vez na história. Tá? Não quer dizer que isso vai acontecer mais vezes. 99,9%, vamos voltar a esses percentuais, Sim. São pessoas que se esforçaram na área acadêmica, que se esforçaram em leituras de livros. Né? A grande pergunta é: o que você faz da meia-noite às 6? Né? Então, estudar fora de hora, né? E manter o foco. Esse é um dos pontos principais. Perfeito. Tá? Que hoje a gente vê que é um pouco difícil aí para as novas gerações, né? Manter um foco. Exatamente. Porque esses abdicaram de uma vida acadêmica, mas eles estudaram, foram buscar, pesquisaram, né? Sentaram em mesas que poderia propiciar ali conhecimento. Eles não ficaram, né? Eu vou abrir a Microsoft, vou ficar sentadinho. Eu imagino que eles tiveram muitas horas de estudo e de pesquisa, né? Né? Então, assim, às vezes a pessoa, é como você falou, acho que passo de mágica, tudo vai acontecer. E não é. Ô, Túlio, falando de estratégia, negócio e escalabilidade, com a sua visão de negócio, qual é, na sua opinião, o erro silencioso que impede a maioria das empresas crescer? Aquele ponto cego que a pessoa não enxerga. Olha, é buscar aquilo que realmente é importante para a sua empresa e ter medo, né? A palavra correta acho que é essa mesma, ter medo de chegar em grandes lugares, em grandes empresas. Quando eu estava no meio da minha trajetória, já com a Telecontrol e com vários clientes multinacionais trabalhando comigo na carteira, um grande empresário de Marília, não convém citar nomes aqui, mas ele me chamou num canto e falou: Túlio, na época eu tinha 20 e poucos anos ainda, né? Ainda não tinha as barbas brancas aqui. Mas a barba branca é um sucesso, viu? Porque agora até quem não tem quer ter, né? Quem não tem a idade. Ele me chamou num canto da empresa onde a gente estava e falou: Túlio, como que você consegue chegar nessas empresas multinacionais e falar com o diretor, falar com o gerente da área, expor o teu produto? Não é? Eu falei: olha, doutor, chamava de doutor, olha, doutor, por trás daquela mesa, naquela grande empresa, naquele prédio todo de vidro, naquela avenida famosa em São Paulo, por trás daquela mesa está uma pessoa.
né? Então, como que eu faço para falar com ela? Bato na porta e peço para falar. Simples assim. Simples assim. Tá? Então, não precisa ficar pensando em muita estratégia, muita coisa. Se você precisa falar com uma grande empresa, uma grande conta, alguém que vai fazer diferença no seu negócio, vai lá e fala com ele. Túlio, as pessoas têm muito medo dos nãos. Nessa trajetória sua, você já recebeu muitos nãos nessas portas aí? Claro, porque o não você já tem. Certo. Tá? Então, se você ficar sentado na sua cadeira, o não você já tem e vai continuar com ele. Tá? Então, levanta, desculpa a palavra, levanta a bunda da cadeira, né? Se você tem carro, vai de carro, se não tem, vai de ônibus, se não tem, vai de avião, vai do que for. Vai de Uber? Vai de Uber e vai atrás. Bate na porta, expõe o teu produto, o teu serviço, as tuas ideias, aonde que você quer chegar com aquilo. Tá? Se for um investidor, não se esqueça. Você pode ter uma ideia maravilhosa, mas é aquilo que eu faço quando eu participo nos pitches. Tá? É a palavra fundamental que todo investidor quer ouvir num pitch ou de uma startup. Show me the money. Aonde que eu vou ganhar dinheiro com isso? Se você não tiver essa resposta, teu produto não está pronto. Entendi. Tá? Então, Puxa, com essa resposta na manga, você pode ir atrás da pessoa, nem que seja no estacionamento da empresa, que é o tal do pitch, né? Por que chama pitch? Por que dura 1 minuto e meio, 30 segundos, 2 minutos? É como se você encontrasse o diretor da empresa que vai contratar o seu serviço ou comprar o seu produto dentro de um elevador. Certo. Ele não tem chance de sair dali, ele vai ter que ouvir o que você tem a dizer. Mas você só tem 30 segundos para falar com ele. Uau. Então, em 30 segundos é o pitch, é o tempo que leva para o elevador pitch, subir. Né? O que você vai falar para ele nesses 30 segundos? Você tem, então você tem que treinar isso aí. Tem. Você tá, e aí tem as palavras-chave, né? Tem palavras-chave. Porque tem pessoas que se perdem nessa apresentação. A pessoa quer apresentar, quer falar o porquê, quer dar o benefício para depois falar dos retornos. E não vai ter não tem esse tempo de oportunidade. Não, é começar pelo retorno. E como você falou aí em palavra-chave, é o treinamento que eu dou para minha equipe comercial, que inclusive é essa semana que nós estamos reunidos aqui em Marília, com a equipe comercial do Brasil todo, da América do Sul toda, fazendo uma reprogramação aqui. Evite jargões, tá? Principalmente o que eu não gosto, tá? Isso é pessoal meu, Sim. Porque eu estudei direito, eu tenho amor pela língua portuguesa. Em direito, os advogados que gostam de se mostrar ficam, como a gente fala entre aspas, gastando latim. Certo. Né? E em informática ou na área de administração, né, ou de startups, ficam utilizando demasiadamente termos em inglês que têm perfeitamente correspondência em português. Tá? Então, por exemplo? Qual o teu budget? Fala orçamento. É mais fácil. É o mesmo, a noção que vai dar é a mesma. Né? Qual que é o teu deadline? Qual é o prazo do projeto? Fala prazo. Né? Quer colocar prazo final? Põe prazo final. Tá? É uma redundância, mas é uma redundância ainda aceita em português. Mas evita jargões desse meio de apresentação de startups e de pitches. Tenta ser mais natural e mais convincente. Entendi. Isso eu acho muito importante. Me levantou assim uma inquietude, né? Dentro desse seu meio aí, as pessoas às vezes usam essas palavras para se mostrar que parece que está dentro do jogo. Porque existe muito essa ideia. Não, para eu ser aceito, eu preciso usar essas palavras. Feedback, deadline, para as pessoas poderem me respeitar. Dentro desse meio, existe mesmo esse murmurinho, Túlio? Que as pessoas precisam. Às vezes você precisa entrar dentro de uma caixinha para você ser aceito dentro de
para apresentar para investidores e startups? Ou não, ou eu viajei aqui na maionese? Acho que já foi o tempo. Já foi o tempo. Já né? foi o tempo de que era necessário você saber os termos técnicos em inglês, né? Até porque na época só existiam esses estudos mais completos em inglês, então você tinha que se referir a eles dessa forma para que a outra pessoa soubesse ao que você estava se referindo. Hoje em dia já não. Hoje em dia o Brasil é riquíssimo em tecnologia, riquíssimo em estrutura de negócios. Eu acho desnecessário. Se você quer falar alguns termos em inglês, faça a tua apresentação inteira em inglês. Né? Aí sim, aí eu acho que vale a pena. Entendi. Ficou a dica aí para você? Às vezes você tá vendendo uma coisa que você não é. Tá? Em vez de passar credibilidade, né? Você não passa autoridade. Não é isso? Porque às vezes você quer passar credibilidade, mas não passa autoridade dentro daquilo que você está exatamente falando. E é muito bom você trazer... Você que é um homem viajado, Túlio, você trazer essa ideia do brasileiro ser brasileiro e não brasileiro com Z. Brasileiro. Que a gente tem muitos Brasis em cima do Brasil, dentro do Brasil, né? Sim. Então, honrar o nosso Brasil. Gostei, hein, Túlio? Ó, coraçãozinho pra você. Adoro, adoro. Inovação, tecnologia, né? E o jogo global. Sua empresa hoje opera em 36 países. Algo que poucos empresários brasileiros conquistaram, Túlio. O que separa quem joga no mercado local e quem rompe fronteiras e vai para o mercado global? Olha, nós enfrentamos uma certa barreira aí há algum tempo atrás, tá? Que eram os grandes ERPs, né? Volto aí a usar um termo em inglês, mas é um termo amplamente difundido, tá? Como SAP, TOTUS, Oracle, Microsoft, Dynamics. Eles não têm um módulo específico para a gestão de pós-venda. Ou quando tem, ele não é nem um pouco adequado às necessidades do Brasil, tanto da legislação quanto dos costumes. Por exemplo, um cliente nosso alemão, ele falou que na Alemanha, quando um produto dele dá defeito, é um produto que vai direto para o consumidor, tá? É business to consumer, não é entre empresas. O consumidor tem o endereço da fábrica, põe aquele produto dentro de uma caixa, escreve uma carta à mão dizendo qual que é o defeito do produto e põe no correio. Sei. Tá? Não tem ordem de serviço, não tem protocolo, não tem abertura de chamado, não tem nada disso. Depois ele recebe se for garantia, já recebe produto consertado. Se não for garantia, recebe uma carta com orçamento, aprova. Tá? Então, é uma cultura, tá? Que no Brasil não se aplica. Tá? A gente não vai pegar um aparelho eletrônico, ou mesmo que seja um espremedor de fruta, colocar no correio e mandar para o fabricante. Ou para o importador, ou para a marca que seja, né? Hoje a gente chama de várias formas, né? Porque os parques fabris, a maioria se mudou do Brasil, então é difícil chamar de fabricante, mas eram como eles são conhecidos. Mas hoje a gente prefere chamar de marcas. Mandar para a sede da marca. Às vezes a sede da marca é simplesmente uma salinha na Paulista ou na Faria Lima. Certo. Não tem depósito mais. O produto acabado chega de navio no container e após o desembaraço aduaneiro ele já vai direto para as grandes magazines, para as grandes revendas. Não tem mais aquele parque fabril. A maioria das empresas, grande parte das empresas. Então fica difícil chamar esses fabricantes, né, continuar chamando de fabricantes, mas eles têm a marca. E o que a Telecontrol traz, o principal ponto, o primeiro ponto do porquê contratar a Telecontrol
é manter a visibilidade da sua marca em alta perante aos consumidores. Para que, mesmo tendo um defeito no seu produto, com um pós-venda de excelência, aquele consumidor volte a comprar a sua marca. Entendi. Esse é o mais importante, o consumidor voltar a comprar da sua marca. Que perfeito. Túlio, quando você começou com tecnologia, né, introduzindo aí o software, quando foi que você percebeu que existia uma necessidade, não, uma carência, né? E você olhou e falou assim, nossa, isso aqui tem mercado. Porque vocês são o único no Brasil que atua pós-venda? Não, nós não somos os únicos. Temos alguns concorrentes, mas sem menosprezá-los, né? Se somar todos os concorrentes, não dá nem 5% do mercado que a Telecontrol tem. Certo. Tá? Então, como eu estava falando na pergunta anterior, acho que eu me perdi um pouco, o principal concorrente que nós tivemos nos últimos anos foram as multinacionais querendo implantar no Brasil o módulo de gestão de pós-venda que eles usam mundialmente. Em primeira instância, eles viram que não se aplicava ao Brasil e continuaram ou contrataram a Telecontrol para integrar os dados mestres de pós-venda com esse módulo de pós-venda. E esse módulo de pós-venda, por sua vez, integrava com o grande ERP mundial. Tá? Então, esse foi o primeiro passo. Mas houve insistências de empresas querendo implantar o módulo de pós-venda mundial no Brasil. Sim. Tá? Teve alguns casos de sucesso, em razão disso perdemos alguns clientes. Foi basicamente a única causa de perda de clientes nossas é essa. Clientes que implantam o software mundial. Só que agora nós estamos vivendo uma contramão favorável para a Telecontrol desse mercado. Ou seja, são empresas que estão escolhendo a Telecontrol como software mundial, interligado direto como gestão de pós-venda ao grande ERP mundial, sem ter esse intermediário. Entendi. Porque a Telecontrol opera em vários idiomas, em várias moedas, faz todos os cálculos e diferenciação de fusos horários, e nós estamos e novos idiomas é fácil da gente implantar com o módulo que nós desenvolvemos. As regras, principalmente tributárias e de legislação de defesa do consumidor do Brasil, são muito rígidas, então nos outros países é mais fácil implantar. Entendi. As regras tributárias no Brasil é essa loucura, que agora a gente está vendo aí a reforma tributária tentar simplificar. Nos outros países já é mais simples. Entendi. Então a gente consegue implantar o Telecontrol, como nós temos hoje em toda a América Latina e Caribe. Que quase todos os países têm o IVA como imposto principal, e isso já está configurado no software Telecontrol. É só fazer os settings ali da parametrização específica daquela fábrica naquele país. E estamos implantando fora também. As duas últimas implantações nossas foram em Dubai e na Alemanha. A empresa desistiu de implantar o software alemão no mundo e resolveu implantar o software na Suécia e resolveu implantar a Telecontrol como software mundial. Então esse é o caminho que nós estamos trilhando atualmente. E é um caminho que cada vez mais, né, esses grandes empresas, né, essas multinacionais, ela enxerga as soluções que a Telecontrol vem desenvolvendo aí para ela, que ela sozinha não consegue, né? Elas precisam desse todo suporte, né, de dessa parceria. Porque a cultura, existe culturas diferentes. Imagina, você acha que o brasileiro ia querer ficar trocando coisa no correio? O que ia ter de reclamação no Procon ia ser terrível, né? Então, que bom que a Telecontrol, né, ela viu essa abertura, né,
E você foi desenvolvendo juntamente com o seu time aí, e hoje virou essa potência aí global, né? Porque a Telecontrol, ela, cada vez mais, ela está sendo mais aceita e mais procurada, né? Vocês devem ser muito procurados também por outras empresas que ainda não conseguiu fechar negócio com vocês. Somos. Por exemplo, nós temos participação em grandes feiras, grandes eventos, onde hoje a maioria dos expositores são chineses. Mas eles não querem entrar pessoalmente não, não querem a própria empresa entrar no Brasil. Eles querem arrumar um importador, um dealer, que ponha a marca no produto deles e passe a importar e trabalhar no Brasil. Então, esse é o objetivo de muitas das feiras em que a Telecontrol participa. E a Telecontrol, ela já oferece, já para esse fabricante chinês que está procurando um parceiro comercial no Brasil, ele já vai preparado com a solução de pós-venda. Assim que ele arrumar o parceiro comercial, ele já leva a Telecontrol como solução de pós-venda para esse parceiro comercial. Porque o parceiro comercial, para ele fazer, por exemplo, a validação no Inmetro, que é um processo muito trabalhoso e muito caro, de cada produto, né? Ele precisa, entre outras coisas, apresentar qual que é a rede autorizada que ele tem. Entendi. Então, formar essa rede autorizada praticamente da noite para o dia não é uma tarefa fácil para quem não é do ramo. Entendi. E a Telecontrol hoje trabalha somente dentro do Brasil com mais de 35 mil assistências técnicas autorizadas, dos mais diferentes segmentos. Então, dependendo do produto que você está trazendo, nós já temos outras marcas concorrentes, né? Porque as empresas são concorrentes na venda. No pós-venda são todos parceiros. Tá? Utilizam as mesmas assistências técnicas, dependem da mesma estrutura de logística, né, para entregar a peça, estão subordinadas ao mesmo CDC, Código de Defesa do Consumidor, tem que consertar em no máximo 30 dias, estão sujeitas ao Tribunal, ao JEC, à Justiça de Pequenas Causas. Então, nesse segmento, eles são todos parceiros e têm que adotar soluções compatíveis umas com as outras. Então, ou a gente já chega direto no chinês que está fazendo negócio com o brasileiro que vai importar e colocar sua marca, ou quando isso já aconteceu sem o conhecimento da Telecontrol, quando esse brasileiro vai tentar fazer uma primeira venda num grande magazine, vai tentar expor seu produto, a primeira pergunta que o comprador faz é: qual é a tua rede de assistência técnica? Aí ele vai, onde que ele vai? Ele vai num posto autorizado de uma marca concorrente. E fala, como que eu credencio vocês? Né? Como que eu faço? Tá? E o posto autorizado hoje, a assistência técnica autorizada, hoje é o nosso principal vendedor. Eles que já usam a Telecontrol para 10, 12, 15 marcas cada uma, dependendo do segmento que eles atuam, eles falam, olha, se você quer formar uma rede autorizada e quer ter um software que funciona, entre em contato com a Telecontrol. O telefone é esse aqui, o e-mail é esse aqui. Túlio, como que é para você falar assim? Que o caminho, são 30 anos de Telecontrol, né? Como que é hoje para você falar e você perceber que no início você ia atrás das pessoas, né? Vocês fizeram o porta a porta, receberam muitos não. E como que é hoje você sentir que as pessoas hoje buscam a Telecontrol, necessita da Telecontrol? Como que é para você? Sem ego, mas questão assim de empresário. Como você vê a trajetória da Telecontrol nesse sentido aí? Olha, como empresário, a gente sempre também enxerga o lado difícil, viu? Sim. Como todo segmento, tá? Desde o mais braçal possível até o mais acadêmico possível, tem uma escassez de mão de obra. Sim. Tá? Então, esse é o momento, esse é
o grande desafio que a Telecontrol vive hoje. Tá? Não dá para a gente aceitar todos os fabricantes que batem a nossa porta, infelizmente. Tá? Se ele tiver uma linha de produto que é muito diferente do que a gente já tem implantado, que vai demandar muita personalização, muitas horas técnicas de programação, análise, gestão de banco de dados, infelizmente nós temos que ou negar o projeto ou postergar por 6 meses, alguma coisa assim. Entendi. Agora, os fabricantes que vêm, que já são dentro de toda essa gama que a Telecontrol atua, que vai desde uma calculadora de mesa até uma coletadora agrícola, que tem toda uma engenharia de pré-venda, pós-venda, assistência, manutenções programadas. Nós temos um leque muito grande de produtos. Se for próximo de um desses leques, de dessas linhas, como a gente chama, de produtos, e que demandar uma quantidade razoável de horas para personalizar e implantar, a gente trabalha e aceita. Mas a pergunta que você fez isso é extremamente gratificante. Desde que a gente ficava lá procurando marcas nas revistas dos magazines para ver, olha, essa marca aqui já é Telecontrol, essa ainda não, vamos atrás dessa. Como é que a gente faz para ir atrás dessa? Aí vem todo o trabalho de comercial nosso. Né? E hoje a gente olha essas mesmas revistas e praticamente 100% das marcas são Telecontrol. Que coisa boa, né? Então é muito gostoso. Deve ser muito gratificante muito mesmo, gratificante. Né? Ô, Túlio, tudo que... Dentro da trajetória de tudo que você vem falando da Telecontrol, né? E você enquanto empresário, e todo o seu processo, exige-se uma alta performance e tomada de decisões, né? Como que é para você... como que você se blinda, às vezes, de tomar decisões e, às vezes, você tem que dizer não para algumas coisas? Como que é que o Túlio se construiu nisso? Porque tem decisões que têm que ser rápidas, né? Tem que tomar decisões que têm que ser rápidas, porque se você demorar muito, você perde, às vezes, o tempo. Como que você faz para você ter essa alta performance que você mostrou aqui pra gente e essas tomadas de decisões? Em algum momento você teve que tomar decisões e você percebeu que você cometeu um erro? Ou não cometeu? Ou vários erros? Como que você tem essa percepção? Olha, aí eu volto à necessidade de estudo. Tá? Mesmo com 30 anos de software Telecontrol, tá? Por que ele não é mais velho? Porque ele foi desenvolvido quando a internet comercial abriu no Brasil, que foi em 94. Então, quando a internet comercial abriu no Brasil, os softwares que eu tinha desenvolvido for Windows, que eu já não programava em DOS, já programava em linguagens para Windows e atendia vários clientes aqui na região, e eu escolhi um deles para ser o cobaia para a gente desenvolver ele em modelo internet. Tá? As fábricas mal tinham internet de escada, os diretores mal tinham e-mails, não tinham. Né? Mas então, desde essa época, tanto na parte técnica, como eu falei, né, não gosto do termo autodidata, porque isso descaracteriza todos os que vieram antes de mim e escreveram livros, artigos e estudos. Na parte de administração também. Eu tive que aprender e tenho que continuar aprendendo continuamente. Tanto que agora eu estou no meu 2º ano de mestrado em administração. Uau! Tá? Então, ler livros sobre gestão de empresas, administração de pessoas, principalmente a administração de empresas de tecnologia. Tá? A gente não nasceu com esse conhecimento embutido. A gente tem que buscar na fonte. Por exemplo, uma das tecnologias que nós adotamos, isso em 2012, que foi a programação em APIs, eu fui buscar na tese de doutorado de Roy Field, tá? Que ele que apresentou o modelo REST,
de APIs. Tá? Então, antes de ser publicado um livro, mesmo em inglês, quanto menos esperar esse livro chegar em português, eu já estava lendo a tese de mestrado dele e aplicando na Telecontrol. Isso na parte técnica. E na parte de gestão, de administração, também. Tá? Então, nós temos sim que falar não para várias coisas, mas eu digo até mais importante do que isso. Eu acredito que hoje nós temos um time muito bom, muito focado, com muito empenho, tá? E se a gente puder fazer uma analogia, tá todo mundo num barco, no mesmo barco e remando com muita vontade, tá? Só que de vez em quando a gente tem que olhar que alguns estão remando para outro lado. Tá? Então falta alguém no leme, que esse alguém sou eu, com a ajuda da Valéria, do Ricardo, do Ronaldo, né, que são os outros diretores da empresa. Não dá para tomar conta sozinho. Então quando falta essa mão no leme para dizer, olha, beleza, você está remando forte, mas rema mais para lá um pouquinho, né? Alinhar o curso do esforço dos colaboradores com a visão e meta de onde eu quero chegar, aí eu posso errar, né? Ainda bem que os erros não são tantos assim, tá? Mas focar num ponto, porque infelizmente se desse a gente atirava em mais pontos, né? Quanto mais você aposta, menos chance você tem de errar, mas a gente tem que apostar em 2 pontos de sucesso futuro. Então, determinar esses pontos e fazer com que as pessoas foquem seus esforços para esses pontos é a função importante do administrador. Isso é bom, né? Porque você tem um time e esse time te ajuda a tomar as decisões e com base de informação, de pesquisa e leitura, né? Porque nota-se que você gosta muito de leitura. Isso é muito bom, né, Túlio? A leitura nos enriquece muito o nosso cognitivo. Ô, Túlio, deixa eu te falar uma coisa. A gente está quase finalizando o nosso podcast. Gente, você viu que riqueza desse conhecimento. Quando eu falo para você que ele é uma pessoa que pensa fora da curva, mas assim, é um fora da curva porque muita gente não se dedicou tanto ao estudo. E você quer ter sucesso é treinável. Você tem que estudar muito, né, Túlio? Muito. Túlio, vamos imaginar... Eu não sei se você... vamos imaginar que o Todo-Poderoso, tá? Chegasse para você e dissesse, Túlio, eu vou te dar um poder de você ecoar para 8 bilhões de pessoas. Qual seria a sua mensagem que você poderia ajudar e transformar e mudar a vida de 8 bilhões de pessoas? Eu gostaria, Túlio, que você falasse para as pessoas que você vai atingir esses 8 bilhões. Olha, obrigado pela pergunta. E eu vou responder com uma frase que obviamente não é minha. Ela já é muito conhecida de praticamente todos vocês. Mas se eu pudesse, mais uma vez, porque essa mensagem já foi dada, se eu pudesse mandar mais uma vez uma mensagem para os 8 bilhões de pessoas do mundo, eu diria, ame o próximo como a ti mesmo. Essa é forte, hein? Uau! Essa é muito forte. Se as pessoas se amassem mais, como um ama o outro, né? A gente ia ver as pessoas muito mais... menos depressiva e mais feliz, né? Olha só, gente. Fiquei até sem respiro, hein, Túlio? Túlio, que aula foi essa, meu amigo? Gratidão por você compartilhar, por você trazer todo o seu know-how, por você trazer toda a sua experiência, né? E quanto aprendizado que eu aprendi com você, eu vou chegar... Não é know-how, viu? Eu já corrigi, né? É experiência. É que know-how é bonito, né? Mas é experiência
com você, Túlio. Olha, eu quero agradecer, foi uma aula que você deu de persistência. Uma aula de dizer que o conhecimento você pode ter a partir dos livros, das pesquisas, né? Buscando os mestres, né? Vestindo a roupa da humildade. Toda vez que eu lembrar dessa palavra autodidata, eu vou lembrar de você. Porque eu falei autodidata, né? Não, mas é exatamente isso. É desmerecer quem veio na frente, né? Então, muito obrigada por esse ensinamento. Eu quero te entregar aqui uma caneca nossa. É um obrigado, carinho. Cris. Quando você estiver lá na Teleconte, fazendo reunião, você lembrar de nós. É uma canequinha igualzinho a essa, tá? Para você tomar os seus cafés. Lembrar da gente desse momento aqui que, olha, foi surreal. Eu espero que você tenha gostado. Você quer deixar um recadinho pra gente? Você quer falar alguma coisa, Túlio? Quero sim. E assim como você já participou e minha mulher participa também do grupo de mulheres empreendedoras, eu pai de 2 filhas e um filho, as minhas 2 filhas são mais velhas. Eu gostaria de deixar um recado para as meninas que às vezes acham que isso é uma área para homens, masculinas, tá? A Telecontro já foi mal falada antigamente, que só contratava homens. É que a gente não recebe com currículos de meninas, de mulheres para a área de tecnologia. Então eu gostaria de dizer que essa é uma área totalmente aberta ao público feminino. Tem a palestra da Valéria, depois se você puder colocar o link ali, sobre todas as criações que as mulheres fizeram, inclusive a importância que teve os cálculos de uma mulher para possibilitar a ida do homem à Lua, dentre tantos outros, a descoberta do rádio. Tá? Então, não se acanhem, meninas, com a área de tecnologia. Se vocês têm interesse, busquem, porque é uma área que é extremamente valorizada. Vocês vão ter uma liberdade de trabalho muito grande e uma satisfação profissional também bem elevada, que vai trazer uma qualidade de vida muito boa para vocês e para suas famílias. Uau! Também já pega essa dica aí, porque esse universo, né, também pode ser de você, mulher, que tá aí precisando dessa palavra, precisando desse apoio, sabe, Túlio? Porque as mulheres, elas estão adentrando em vários ambientes, mas tem uns que ela fica um pouco acanhada, né? Talvez ela não se sinta pertencente. Olha aí, ó. Olha o aval aí, a validação do Túlio, que ele tá na Teleconto, ele é o CEO da Teleconto. Já pega isso aí, toma posse, tá? Dessa indicação. Eu quero agradecer a Unimar EAD por esse espaço, por estar aqui com a gente, nos apoiando. A do Cris Exclusive, a revista Mães e Filho, a Simone Primo, ao nosso parceiro, professor Henrique Ned, mas não está presente, ele está presente aqui na minha cabeça, o Marco César, e a você que nos ouviu aqui. E se esse episódio fez sentido, te provocou, te fez você pensar, compartilhe agora. Porque quando a gente cresce, a gente também leva outras pessoas. Então, compartilhe para que todos esses conhecimentos, essa aula que o Túlio deu de conhecimento, de aprendizado, e trazendo, mostrando que sucesso é treinado, que você precisa estudar, que você precisa ter foco, que você precisa ter esforço. Que eu acho que foi das palavras que você mais falou aqui, de esforço, de estudar, de ter esse aprendizado contínuo. Tenho certeza que você vai tirar a bunda da cadeira e, vai ter o sucesso dos grandes empresas aí. Nos vemos no próximo episódio, mas vamos brindar, Túlio? Vamos brindar aqui ao sucesso desse nosso encontro. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Juntos empoderados,
geramos conexões que inspiram e geram negócio. Até o próximo episódio. Que aula!